Estenda a mão para cá e diga comigo: ó Deus, preparado está o meu coração para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, e não te cales, em nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória nessa noite. Quero externar minha gratidão, minha alegria a Deus, toda honra. Quero também externar minha alegria e gratidão à vida do pastor Robson. Que Deus abençoe sua vida. Que honra poder ser sua amiga. Eu venho diante deste altar agradecer a Deus que toda palavra que saiu da tua boca em direção à minha vida e ao meu ministério eu tenho visto Deus cumprir. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Daqui a pouco eu explico. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 26, versículo 17. Deus abençoe pastora Sandra, pastor Jefferson, os pastores que eu ainda não consegui gravar o nome de todo mundo, os obreiros, pastor Vitinho. Deus abençoe Evangelho de Graça. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus possa continuar abençoando esse ministério. Que diz assim a palavra do Senhor: então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. Chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas viva. Os pastores de Isaque porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Podeis assentar. O texto que eu acabei de ler, alguns versículos em Gênesis capítulo 26, ele narra a história de Isaque. Só que a gente precisa entender, para entender o Projetando 2025. Isaque é filho do patriarca Abraão. A Bíblia diz que Deus faz promessas a Abraão concernente à sua vida. E tudo que Deus fez sobre a vida de Abraão se estendeu à vida do seu filho Isaque. No capítulo 26 a Bíblia diz que Isaque, a terra está passando por necessidade, por fome. Isaque resolve querer descer ao Egito. Deus se apresenta e diz para ele: não faça tal coisa, permanece, fica nesta terra, eu serei contigo, eu te abençoarei. Quando você olha para o texto, você percebe que Isaque é alguém que obedece o que Deus fala para ele. Só que ele obedece, pastor Robson e pastora Sandra, só que ele não obedece ficando aborrecido e nem prostrado. Isaque, ele vai arregaçar as mangas e ele vai trabalhar. E o que ele vai fazer? Ele vai semear na terra dos filisteus. A nossa Bíblia diz que quando Isaque semeia, ele colhe 100 vezes mais. E o que você entende, Paula? Que Isaque não foi obrigado a fazer nada, foi voluntário. Só que ele está na terra e ele pratica e faz. E o que acontece? Isaque vai prosperar de uma forma muito grande. Ele vai ter gente a serviço, ele vai ter ovelha. Isaque vai ser um homem que vai se destacar. O rei Abimeleque não suporta e não consegue compreender, entender o que está acontecendo na vida de Isaque. Então ele chega até Isaque, ele diz para Isaque: aparta
lembra-te de nós, porque muito grande você se tornou. E a gente precisa entender, quem participa de um projetando de 2025 profético, ele precisa estar pronto para algumas situações que acontecem. Que tipo de situações? Dependendo do nível que Deus começa a te levantar e te elevar, e do que Deus começa a fazer na tua vida, na tua caminhada, você vai encontrar pessoas que vai ter coragem de abrir a boca e dizer para você: sai de perto de mim. Outros vão ficar em silêncio, vão parar de ligar para você e não vai te procurar. Outros vão te olhar com um olhar de rejeição. Outros vão dizer que você está metido. Só que Isaac semeou, ele prosperou e cresceu. O que aconteceu? O rei mandou ele sair. Ele sai. Quando eu olho para o capítulo 26, versículo 27, eu começo a ver algumas informações proféticas que Deus dá para Isaac dentro desse texto. São essas informações que eu quero dividir com você nessa noite. Quando eu olhei para dentro do texto, o texto disse assim: então Isaac foi-se dali. Eu vou repetir novamente. Então Isaac foi-se dali. O que você quer dizer? A primeira informação profética: quem está no projetando 2025, ele precisa simplesmente não olhar para as perdas, mas olhar para as possibilidades. Por que você está dizendo isso? Porque Isaac, ele sai de Gerar e ele vai para o vale de Gerar. Ele foi convidado a sair de Gerar. Então Isaac é alguém que ele não está olhando para a situação momentânea. Ele está olhando para os fatos. Isaac não está se deixando ser levado por sentimentos emocionais. Isaac havia prosperado. Entende isso aqui? Isso aqui é uma chave que vai virar. Isaac prosperou e para ele estava cômodo. Eita! E o que você entende? O melhor momento de você projetar coisas em 2025 é você avançar e não ficar preso com medo de arriscar, de perder. Porque se o medo te paralisar, você deixa de receber aquilo que você não imaginava que poderia receber da parte de Deus. O que você quer dizer? Deus vai tirar hoje todo medo, toda paralisia, toda frustração, tudo aquilo que tenta fazer você retroceder. Isaac é alguém que ele vai avançar. Então Isaac foi-se dali. Vai ter momento e hora que Deus vai ter que te lançar para você avançar para frente, sair da zona do comodismo, para você viver o projetando 2025 diante do Deus que você serve. Agora você precisa entender, tem pessoas aqui dentro que ele não sabe e ainda não enxergou o que ele tem com Deus e nem o que ele carrega, mas tem filisteu e tem rei que já enxergou, já mediu você e já sabe aonde você vai chegar com Deus. Oh meu Deus, você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que Deus já fez pessoas enxergar quem você é, e você está olhando para você: eu não posso, e Deus está dizendo: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você consegue romper, você consegue avançar, você consegue ir mais longe do que isso. Então você não pode se prender a situações emocionais, porque o nível que Deus quer te elevar é muito maior do que você se encontra. Aí você olha para o texto e foi-se dali. Aí quando você olha, você vai perceber que a melhor hora da gente avançar é quando está tudo bem. É a melhor hora.
de você dobrar a confiança em Deus. É a melhor hora de você fazer melhor do que você sabe fazer. Está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite? Oh, meu Deus do céu, Deus está dizendo: eu vou te capacitar mais do que tu pensa. Eu vou abrir a tua sabedoria, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar coisas que você nunca viu e que teus ouvidos nunca ouviu. É o que Deus reservou e preparou para a tua história nessa noite. Deus está dizendo: eu vou alargar, eu vou fazer crescer a tua empresa, eu vou multiplicar esse negócio que eu coloquei na tua mão, eu vou fazer o negócio andar. Aí quando você olha para o texto, e foi-se dali e fez o seu acampamento no vale. Quem está no Projetando 2025 não pode olhar para as dificuldades, e sim para as oportunidades. Porque ele sai da zona de conforto e ele vai para um vale. Só que Isaac, ele é alguém, pastor, que ele não está preocupado de estar acampando num vale. Porque a tua Bíblia, a minha Bíblia me dá esse respaldo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que Deus vai fazer depois desse Projetando vai ser tão extraordinário que pessoas vão perguntar como aconteceu. Eu gosto porque a Bíblia diz em Naum capítulo 1 versículo 3, a segunda parte, que Deus prepara caminho na tormenta. Tem alguém sendo atormentado nessa noite aqui dentro? E na tempestade, que isso, Paula? As nuvens são pó. Eita, Deus está dizendo para pessoas: acalma, porque todo vento ao contrário. Eu estou dando ordem para Deus nessa noite. Deus está entrando em tempestade aqui dentro. Deus está dizendo para pessoas: esse problema não te sufoca, não te mata, não te destrói. Vai servir de testemunho para o milagre que eu vou fazer na tua casa. Eu já quero profetizar, eu já quero liberar uma palavra profética. Eu não sei como é que entrou a tua vida financeira, mas eu vim debaixo de uma palavra eu estou sentindo o varão de guerra passar aqui dentro. Ele está dizendo: eu estou quebrando potestade, eu estou quebrando vergonha, eu estou quebrando grilhões, eu estou arrebentando corrente, eu estou dando ordem aos principados e potestade para sair da tua casa, da tua família. Não vai ter morte, não vai ter vergonha, não vai ter derrota, não vai ter separação. Deus está dizendo: eu estou entrando em áreas que tu não pode, eu estou trabalhando de dentro para fora, eu estou indo na tua mente, no teu QI, no teu psicológico, eu estou limpando as tuas emoções. Depois de hoje, tu vai se tornar mais forte do que tu entrou. Diabo nenhum vai parar a obra que Deus começou na tua vida. Por quê? Porque tu está debaixo de uma palavra, tu carrega um Deus. A cruz do Calvário se responsabiliza pela tua vida. Deus está dizendo para você: tu tem um pai, Abba, pai, paizinho. Paulo, o que você quer dizer? Sempre haverá um caminho
no meio da tua tormenta, Deus sempre vai trazer um escape, um livramento, uma providência, uma assinatura, uma liberação, uma cura, uma salvação. O meu Jesus me dá informação que Deus está entrando para salvar famílias aqui dentro. Eu não sei quem é a pessoa que tu está orando, mas eu já quero profetizar no Projetando 2025. Este ano não termina sem que tu não veja a salvação dos teus a quem você tem orado. Ele acampa no vale, e o texto diz: habitou lá. O texto diz: habitou lá. O que é que significa habitar? Qualidade de vida. Telemaia rébria. O que é que você quer dizer? Oh, meu Deus do céu. Deus está dizendo para pessoas aqui: mantenha o seu nível e o seu padrão. Não desce o nível e muito menos o padrão que Deus te projetou, porque o que é teu vai vir na tua mão. Tu não pode descer o nível. Tu és servo do Altíssimo, serva de Deus. Mantenha-se no mesmo padrão. Isaac está no vale, mas está no mesmo nível. Tem a benção de Deus, é filho de Abraão, e quem é filho não é envergonhado. Eu estou sentindo, eu vou deixar tu levantar tua mão e dar um minuto de glória. Essa casa está tomada. Telebaia, abre a tua boca, você que pode adorar, quem pode receber essa palavra, tem qualidade de vida. Deus está dizendo: estou marcando o território, vou te tirar dessa casa para te dar outra, vou fazer a tua mudança, estou preparando lugar novo, estou entrando em territórios por causa de você. Eu vou deixar você adorar. Estou sentindo descer unção pelas paredes. Há uma nuvem da glória. Eu sinto a presença da Shekinah e da glória de Deus. Se eu fosse você, abrir a tua boca, porque cada glória que tu dá é um demônio que sai. Cada glória que tu dá é um demônio que bate em retirada. Cadê o crente que dá glória a Deus? Cadê a tua glória para Deus? Quero ver tu dar glória na palavra. Marcha na palavra. Adora Ele. Deus está preparando lugar de qualidade para crentes aqui dentro. Deus vai mostrar para Filisteu que quem te salvou foi Ele. Deus vai mostrar para rei Abimeleque que quem cuida da tua vida é Deus. Não tira satisfação, não pergunta nada, suporta calado, porque toda afronta e toda humilhação tem um tempo de resposta. Deus vai te dar o direito de tu dar a resposta. E como é que se dá a resposta? Vai ser com o resultado do que Deus vai botar na tua vida. Vão ter que dizer verdadeiramente: o Espírito de Deus repousa sobre a vida dele, sobre a vida dela. Por isso que a ordem é: suporta, aguenta, porque tem resposta vindo a caminho para
Urabaia, Urabaia da Lébria, Urabacandaraba. Eu estou sentindo, oh meu Deus, tem anjos dentro dessa casa. Ei, soldado romano com espada na mão para guerra. Deus disse: eu trouxe reforço para ele. Eu vou guerrear do lado dele. Eita, meu Deus. Eu não sei você, mas eu estou no teu lugar, eu estou dando glória. Vamos lá. Habitou lá. Aí o texto diz: e tornou Isaque. E tornou Isaque. Significado da palavra tornou é tornar, é correção de rota. Isaac está entendendo que ele precisava fazer algumas correções de rota. Quer ver projetando 2025? Começa a refletir e ver. Começa a estabelecer metas, focos. Porque senão você entra ano e sai ano, tu não vê nada acontecendo. Se não for uma pessoa de meta e de foco. E fazer alguns ajustes. Isaac está refletindo algumas rotas que ele precisava alinhar para ele poder alcançar o que ele queria. Ele já tinha sido convidado a sair de Gerar. Quando ele chega no vale de Gerar, ele sabe que no vale ele tem os poços que o pai cavou, mas que os inimigos entulharam. Então ele tem que fazer correção de rota para ele alcançar o alvo e o objetivo de desentulhar os poços. Você acha mesmo que sem meta e sem foco você consegue finalizar um projetando? Ninguém. O que eu faço? Se for necessário, corte coisas e pessoas. Aquilo que não te acrescenta, arranca do teu caminho. Eu vou repetir: aquilo que não te acrescenta, arranca do teu caminho. Porque o que Deus quer fazer, Deus não vai deixar ninguém atrapalhar o projeto dele na tua vida. Se tu não tiver força, tu diz: Senhor, faz o Senhor. Então não se preocupa não. Se alguns telefonemas parar de tocar atrás de você, é Deus corrigindo a rota. Se Deus tirar pessoas problemáticas e chatas e negativas, sem visão e sem fé de perto de você, é correção de rota. Só vai permanecer quem estiver dentro da rota de Deus, se acreditar no que Deus vai fazer na tua vida. Por isso que você não pode ficar ouvindo conversa dos outros. Tu tem que se guiar no que Deus e a palavra está dizendo para você. E tornou, oh meu Deus. Aí o texto diz assim: e cavou, pois, poços de água que cavaram nos dias de Abraão. O que Isaac está fazendo, Paulo? Aí eu aprendo com ele: empenhe-se toda a sua força em projetos que vão dar certo, e para de gastar energia com coisas que vão dar errada. Vai ficar perdendo tempo com projeto furado? Gente que suga a tua força, a tua energia. Você tem que se empenhar no projeto que vai dar. Quando ele chega, que ele corrige, faz a leitura do ambiente, os empregados dele partem para poder cavar. Aí quando você olha para dentro do texto, você vai perceber, e eu aprendi isso que Deus falou comigo, que o que você faz primeiro determina o que Deus faz depois. O que você faz primeiro, prioridade, primícia, primeiro lugar, determina
diante dos poços e ele chama pelo nome que já estava estabelecido. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Não tenta inventar nada. Faça só funcionar aquilo que já existe. Já tinha nome os poços. Aí se ele chegar lá, não, vou te botar teu nome, último dos moicanos. A quem que vai inventar moda? É o forroxo. Paula, o que já existe? Vamos para o abecedário. Oração, jejum, busca, leitura da palavra, obediência à palavra, aos mandamentos. Aí você quer inventar? Não vai. Faz funcionar o que já existe, que vai dar certo. Fala pro teu irmão, vai dar certo. Já existe. Foi estabelecido lá nos primórdios, lá no começo da fundação da terra por Deus. Não tenta inventar nada. Quer ver funcionar? Só faz o que você já conhece. Não tem mágica, vai funcionar. Aí quando você olha para o texto, você está vendo? Aí o texto diz assim: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Então, eles não inventaram nada, passaram de mão, começaram a cavar. No que cavaram, acharam poço de águas viva. Só que ele me dá. Quem quer projetar 2025, precisa entender esse negócio aqui. Tenha boas amizades, bons relacionamentos, boa network, porque ninguém chega ao trono sozinho. Quem está cavando os poços? Os servos de Isaac. Você acha que ele daria conta de cavar aqueles poços todos sozinho? Esse negócio, eu não preciso de ninguém, isso é furada. Sabe qual é o nome disso? Lúcifer. Ele começa assim, ó, tu não precisa, então recua. Ó, não, mas ali, aquele grupo ali é assim. Aí Lúcifer está assim, ó, como é que estão te olhando? Então vai recuando. Ó, não participa não. É a luz que está no teu ouvido. Vai recuando. Daqui a pouco, quando você vê, você já está lá na porta indo embora. Não, porque eu sou muito santa. Isso é um perigo. Gente santo demais. Quer esconder alguma coisa. Você tem que ter boas amizades, bons relacionamentos. Você nunca sabe quem Deus vai usar. Você nunca sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Presta atenção aqui. É muito fácil ser amigo de quem é famoso, porque você já viu estampado. Agora você ser amigo de quem não tem nada é diferente. Porque aquele que não tem nada, quando Deus resolve levantar, ele não consegue esquecer nunca aquele que não tinha nada, mas que fez pela tua e pela minha vida. Meu esposo tem sido provado na terra. Quando ele casou comigo, ele achou que Deus ia bombar rápido o meu ministério. Jesus falou, preciso quebrar e alinhar ele, botar ele no mesmo nível que o teu. Eu falei, então quebre e conserta, que é para lá na frente eu não ter problema. Tinha dia que a fé desse homem tremia. Paulo, eu não entendo, tu paga um preço, mas eu entendia tudo. E eu ligadinha.
Mas Paulo, é uma luta pro teu lado, tudo é difícil. Tanta gente que faz tanta coisa errada, para você as coisas não vêm fácil. Eu bem quietinha dizia, faz a obra, Jesus. E Jesus só lapidando o vaso por dentro e eu dando glória. E eu dizia, lapida mesmo, que é para ele não trazer vergonha e loucura no meu ministério. E ele chorava, ele urrava, e ele ficava enlouquecido, e eu quietinha. E esse homem dizia assim, não, eu vou parar isso tudo, e você continua, eu te abençoo, mas eu não aguento. E você está entendendo? Eu balançava e dizia por fora assim, tô. E por dentro eu dizia, não deixa não, Jesus, quero ele do meu lado. E Jesus fazia um movimento, cercava ele, apertava de um lado, ele via que não tinha saída, e ele ficava espremido. E Deus fazendo a obra, porque Deus queria testar o coração dele, se realmente ele me amava, ou se ele tinha interesse em alguma coisa que o céu poderia me dar. Por isso que você tem que ter boas amizades, bons relacionamentos. Porque tem muita gente que planta do teu lado só na hora que está tudo bem. Quando o vento sopra, que tu liga, não pode fazer uma oração, não pode te atender. Ô irmão, Deus vai te dar boas amizades. Deus vai preparar um Boaz no teu caminho. Deus vai preparar uma Ruth no teu caminho. Paulo, o que você quer dizer? Deixa eu falar uma coisa para você. Ruth era uma catadora de espiga, catava resto de espiga. Ninguém quer ficar do lado de quem cata resto, mas ninguém imaginava que a mulher que catava resto ia ser dona do campo. Foi favorecida por Boaz. Você está entendendo o que Deus está falando para você e para mim? Deus está provando a tua força e a tua fé, mas já tem um campo te esperando, te aguardando. Já tem um Boaz para te resgatar, para investir, para te abençoar, para cuidar de você, para fazer um favor para você. O que você quer dizer? Deus está escolhendo pessoas nessa noite que serão favorecidas pela mão do Eterno. Eu sinto uma mão poderosa dentro dele, Maia, Urabacã, eu estou sentindo uma graça aqui dentro. O meu amigo Jesus, o Espírito Santo, ele está dizendo, entrei no campo e estou fazendo a vistoria, e estou anotando, eita, o pedido de algumas pessoas. Tem gente que quando sair daqui hoje, amanhã o telefone toca, a porta abre, o documento sai, o advogado liga, o valor que era alto abaixa, o que tu precisava, o telefone toca, o Pix chega, porque o favor de Deus vai te alcançar. Se eu fosse você, levantava essa mão e dava glória para Deus. Aí o texto diz, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Quando o cara cava com os servos dele, tem sempre uma turma de filisteu que vai querer disputar e contender, regaçar as mangas, fazer o que você faz, não tem coragem. Mas para questionar e querer disputar o que tu tem e ficar de olho no que é teu, tem sempre gente. Você sabe o que Isaac me faz ver? Se for necessário, abra mão de tudo aquilo que lhe impede de chegar no teu propósito. O que está impedindo você? Falta de fé? Abre mão. O que está impedindo você? Falta de coragem? Abre mão. O que está impedindo você de chegar no projeto que Deus tem com você nessa noite? Deus está dizendo para pessoas aqui dentro. Aí o texto diz, então cavaram outro poço e também porfiaram por ele. Sabe o que Isaac está dizendo? Então cavaram outro poço. Quem quer projetar,
Não pare de buscar a presença de Deus por causa de nada e de ninguém. Luta, problema, dificuldade não pode ser motivo para fazer você parar de buscar Deus. Porque a Bíblia diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? A gente precisa entender a Bíblia. Por que você está dizendo isso? Porque só vou pincelar aqui rápido. Quando eu comecei a frequentar esse ministério aqui, Deus usou a boca do pastor de vocês, que Deus me abençoaria e me daria um carro. Mas quando você olha para o bolso, faz as contas e olha para o valor do carro, não combina. Porque você fala assim, não tem como. E a maior guerra do meu marido, 15 anos a gente com Vectra, o Vectra saindo fumaça, uma luta toda hora sendo rebocado, e eu empurrando o carro na avenida para poder chegar para pregar. Ô, coitado. Aí no dia 31 eu fui convidada a participar de uma ceia numa igreja em Carapicuíba. Mas não fui convidada para pregar, fui convidada para participar. Mas eu tinha feito um propósito com meu Deus, de janeiro a dezembro, de botar uma quantia todo mês no altar de Deus. E eu não tinha, no Natal, na semana do Natal, o cartão de crédito que eu tinha eu perdi. Samuel cancelou e pediu outro. E chegou no dia 31. Peguei ele, botei dentro da bolsa e fui pro culto, último culto do ano. Quando chegou na porta da igreja eu lembrei, falei, amor, eu trouxe cartão, nós vamos passar o propósito no altar. Tudo bom por você? Ele, tudo bem. Já estamos mesmo arrebentados, quebrados, um a mais, um a menos, uma dívida a mais, está tudo estourado mesmo. Falei, canta e dá glória. Só que quando chegou na porta da igreja, os irmãos chegando, o carro quando parou, começou a sair fumaça. Que humilhação. Meu marido ficou morto de vergonha. Eu fiquei nervosa, porque fiquei com medo que o carro tem kit gás. Falei, agora esse negócio, o diabo está com ódio, vai fazer até explodir aqui na porta. Guarda a igreja, guarda os irmãos, Jesus. Aí fui entrando, os obreiros, pastor, precisa de ajuda, Samuel, não, deixa assim mesmo. Samuel estava morto de vergonha. Que lá em casa quem é mais para frente, desenvolvida, sou eu. Aí Samuel entrou, sentamos lá. Quando sentamos lá, o culto está rolando. A bispa falou assim, irmãos, a Paula não veio para pregar, ela veio para participar do culto. Mas o meu esposo, o bispo José, disse assim, bota a Paula para pregar. Como é que se prega com a alma arrebentada e moída? Se sentindo humilhada. Porque os irmãos tinham visto a fumaça subindo, parecia o cachimbo da vovó. Saía assim de dentro do carro. Peguei a Bíblia e fui em direção ao púlpito. Porque eu aprendi que soldado no quartel quer trabalho. Preguei, acabou o culto, fizemos apelo, foi uma benção, descemos para poder ceiar, ceiei com eles, vim embora, saí de lá 2 horas da manhã. Fui embora para casa com Samuel, orando, Senhor, e Samuel toda hora parava e botava água, que o troço fervia, uma confusão, e eu com a mão pro lado de fora, Jesus guarda, repreende, já pronta que se aparecesse um bandido, estava pronta para revelar e marchar na rua. E o Samuel, pelo amor de Deus, eu falei, eles não vão levar o pouco que eu tenho mesmo, vai descer a revelação, vou dizer, homem! Você não me conhece não, Samuel, de onde eu vim? Ele, Jesus, guarda a Paula, Senhor. Chegamos em casa numa boa. Vamos dormir. Estou dormindo. Esperava Jesus, tá? Eu não sei vocês se esperavam Jesus. Eu, no dia 1º, esperava Jesus chegar na minha porta. Mas não o telefonema que eu recebi. Quando ligaram para mim um casal de pastores. Pastora, nós estamos aqui e o Senhor incomodou, nos acordou.
e disse: liga para ela e diga para ela, bota no viva voz pro marido dela ouvir, diga para ela que nós vamos dar um carro para ela fazer a obra. Tá muito pouco, eu tô sentindo uma inveja. Aumenta aí. Aumenta, porque eu estou 15 anos esperando a resposta da minha vitória. Eu disse o ano inteiro, eu não vou entrar para fazer boleto porque eu não tenho dinheiro. O mesmo Deus que me deu o Vecta em 2010 na concessionária novo, vai ser o mesmo Deus que vai me dar outro carro novo. Quem sabe o que planta, sabe o que colhe. Quem sabe o que planta, ela é Maia, sabe o que colhe. Deus faz barganha? Não. Mas lembra que eu te falei aqui a frase? Quando você faz primeiro, Deus vem e faz de. Eu não tenho vergonha de falar não, porque eu acho que tudo que eu passo na vida é para experiência e maturidade. Eu acredito que meu nome tinha que ser o nome daquele livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Samuel morre de vergonha de mim. Mas sabe por que eu sou bocuda? Vim de Belford Roxo, sem marido, sem carro. Aí Deus, no Rio de Janeiro, me deu carro. Eu olhei e falei: mas que adianta um carro sem um marido? Aí Deus veio e me deu o marido. Aí fiquei fazendo a obra e o carro dando problema, e Deus dizendo: espera, espera. Aí agora Deus vem cumprir de novo. Por que isso acontece contigo? A nossa amada que teve a primeira oportunidade, filha na fé, a obediência. Porque a Bíblia, agora você precisa entender, tá? Briga com a Bíblia, rasga a Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 9, abre aí para mim, para você não dizer que é heresia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim: o que semeia pouco, em algumas traduções receberá e outras colherá. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifar. E o que semeia em abundância ceifar. Põe na tua cabeça. Não desvia não, nem fica ofendido não. Porque quando eu ouvi isso pela primeira vez em Nova Iguaçu, pela vida do pastor Marcos Gregório, eu queria dar uma coça nele. Ele diz assim: sabe qual é o problema do pentecostal? Que eles marcham a roda e profetizam, mas eles não têm a coragem de cumprir o que as escrituras mandam. Eles não dizimam e eles não ofertam. E quando oferta só dão moeda. E quando dão só dão nota de R$1. Há 25 anos atrás. E eles querem colher muito. Não funciona, é a Bíblia. O que planta pouco. Eu não fiz barganha com Deus, mas eu abri mão. A minha casa é toda mobiliada, só não tem uma coisa: o sofá. E o sofá que eu quero custa 3.500. E eu deixei de comprar o sofá para todo mês, de janeiro a dezembro, botar uma oferta no altar. Aonde Deus dizia: planta naquela igreja, eu ia, plantava. Planta na vida daquela pessoa, eu ia e plantava. Eu plantei na vida do teu pastor. E eu só dizia assim: Senhor, eu não estou te obrigando, não é barganha, porque tu faz o que tu quer. Mas eu posso criar uma expectativa na minha semente. E eu quero dar um nome. E o nome é um carro. Sem eu pagar boleto. Porque eu não tenho condição. Porque ganha mal porque não soubeste pi. Está na Bíblia, irmão. Você tem que falar para Deus o que tu quer.
Aí eu aprendi, fiz a minha parte. O que aconteceu? Deus foi, no dia 1º me deu a notícia. Eu falei, Samuel, será que isso é verdade mesmo? É conversa fiada dessa gente. Eu comecei a acreditar quando começaram a pedir documento, identidade, nome, os protocolos todo que precisava. Quando deram a data marcada para ir buscar a placa, para buscar o carro. Irmão, até a placa termina com o final 7. Começa com 7. A placa é tio C797. 7 fala da perfeição. Aí quando você olha para o texto, você vai entender, olha o que Isaac faz. Partiu dali, cavou outro poço, e ninguém porfiou sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. O que está acontecendo aqui? Isaac foi um cara tão semeador que teve uma hora que o inimigo não teve mais como contender. Quer ver a última informação que Isaac dá dentro do texto? Olha o que Isaac está dizendo. Viva os seus processos. Para viver os seus resultados. Quer viver resultado? Passa pelo processo. Suporta o processo. Eu deixei de comprar o meu sofá. Eu sento na sala num banco de plástico. Que eu também sou chata, tá? Eu não quero um sofá para afundar, eu ficar, Samuel, me puxa pela... Não. Vai dar ruim, irmão. Que a hora que ele não ouvir? Porque teve uma vez que eu estava passando mal no Rio de Janeiro, ele estava no quarto, eu tô, Samuel, sentindo uma dor, eu estava mais gorda, pesada, e eu tô, Samuel, não podia fazer força com medo de infartar. Aí eu falei, já que ele não ouve, Senhor, me perdoa, que eu tô comendo bolo, chocolate, Coca-Cola, a farofa, o chocolate dele na madrugada, eu assalto a geladeira, eu como a travessa inteira de pudim. Senhor, me ajuda a emagrecer. Eu sou réu, confesso, eu gosto, Jesus, de uma comilança. Depois que eu confessei para Jesus, aí Samuel sai do quarto, você me chamou, Paulo? Falei, quase morri. E tu nem me socorreu. E na hora da minha oração eu dizia, Senhor, me livra, eu vou emagrecer, me dá força para rejeitar a guloseima. Porque nem do cemitério Samuel sai solteiro. Já vai ter uma irmã, posso ir lá passar a tua roupa? Eu não quero dar minha benção para ninguém agora. Você tem que viver os teus processos para viver o teu resultado. Está ouvindo o que Deus está dizendo? Fica de pé. Samuel, canta. Estou sentindo uma graça de Jesus nessa noite aqui dentro. Glória a Deus.